Quais são as atividades que podemos aplicar com as crianças para desenvolver sua orientação temporal, tá? Na questão perceptiva, hein? Vamos para as dicas? Vocês podem compartilhar, combinado? Então, essas atividades são ideais para criança a partir de 5 anos, tá? E aí eu vou deixar aqui algumas dicas de acordo com as fases, combinado? Então, a criança nessa idade, ela precisa o quê? Perceber algo por si mesma, pelas suas percepções sensoriais, sem interferência de outra pessoa, tá? Então, seguindo justamente a ordem de aprendizagem, seguem as etapas, tá? Então, a primeira é a ordem e sucessão, que é a primeira fase. Então, a criança, ela precisa de quê? Sempre usando a memória, tá? Precisa memorizar uma ordem, tá? Então, como é que ela vai fazer isso? Uma ordem de imagens. Então, ela precisa olhar uma sequência de imagens, tá? Apresentadas, tá? E pedir para que ela possa falar o que aparece antes de uma específica, antes de uma imagem específica, o que aparece antes, o que aparece depois, tá? Por exemplo, em uma sequência de imagens como casa, sol, planta, árvore, e aí pergunto, depois, né? Aparecer todas as imagens, pergunto para ela o que vem antes da árvore na cena, tá? E assim, então são elementos que tem que compor uma cena. E depois de todos os elementos apresentados, tá? Quando a cena está completa, então você vai desenhando, né? Imagem por imagem, e a criança vai acompanhando esse desenho, essa ilustração. E aí no final, que a cena está toda completa, então, o que eu desenhei primeiro? O que eu desenhei logo depois? Qual foi a terceira imagem? Então, a criança ela vai verbalizar para você a ordem das imagens apresentadas, né? Dos elementos que compõem a cena, tá? Outro exemplo, a criança pode classificar 2 imagens, né? Em ordem cronológica, ou apresentar uma imagem que a criança possa completar a cena. Então, às vezes a gente pega uma imagem, divide, né, em 2 partes e pede para a criança completar, tá? Ou então, num prato, tem um prato, vamos almoçar, o que a gente precisa botar no prato, né? Aí a criança desenha os alimentos, ou pode recortar, colar, tá? Então, assim, e depois do almoço, tem que lavar a louça. Então, assim, são construindo cenas, né, em ordem, né, e de sucessão, tá? Outra, classificar uma imagem por ordem de etapas, né? Como, por exemplo, o crescimento de uma criança. Isso é um ótimo exemplo para começar essa experiência. Então, pede para ela mostrar fotos dela quando bebê, depois com 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, ok? Para ela perceber justamente esse crescimento. Ou então, pega uma semente, plantar e participar desse crescimento da semente e depois representar no grafismo, tá? Bom, para outra fase, que é a fase de adquirir, né, a duração de intervalos, né? Que é isso? Fica pensando, né? Você possa separar as atividades por duração de tempo, representando por imagem, por exemplo, de locomoção, tá? Em ordem de crescimento, né? De velocidade. Então, justamente porque a criança nessa idade, ela não faz leitura das palavras, tá? Exatamente só pelas imagens. Então, nesse momento, o que você pode fazer? A duração da atividade sempre associando com a velocidade, tá? Então, você separa uma imagem da bicicleta, uma imagem do carro, uma imagem do avião e a imagem do foguete. Percebe como cada veículo tem uma velocidade diferente? Então, e repare que são 4 imagens, tá? Então, num saquinho que tem imagem do carro,
tá? Então, para cada aqui você põe atividades diferentes. E percebe que a criança vai começar a ter noção de tempo, em 4 tempos, né? Então, por exemplo, o carro pode representar a atividade com 15 minutos, né? Desculpa, a bicicleta, né? Começa pela bicicleta, 15 minutos. Aí depois o carro, uma atividade que dure 30 minutos. O avião, com atividades que demoram, né, levam 45 minutos. E o foguete é uma atividade longa, né, que demora 1 hora. Isso é muito bom a criança perceber. Até depois você pode fazer uma correlação, né, uma associação, pegar o relógio e dividir em 4. Porque lá na frente, lá no ensino fundamental, a criança já vai ter, vai associar essa aprendizagem, né, já adquirida lá na educação infantil, e vai isso facilitar no seu desenvolvimento, tá? Então, uma aprendizagem significativa, tá? Outra ideia, classificar as atividades que a criança possa fazer, né, de dia e de noite. Então, geralmente essas atividades são tarefas, né, de casa, tá? Então, que a criança desde pequenininha já pode, né, já começar a ajudar, né, como arrumar seus brinquedos, né, separar sua roupinha ali. Então, essas atividades podem ser separadas por colunas. Então, por exemplo, no cantinho da lua são as roupinhas de dormir, de ficar em casa, enfim. São os brinquedos, são os livros que a gente escuta a história à noite, antes de dormir. Então, sempre separar. Outras, né, tarefas, quais são as tarefas que a gente faz de dia, tá? São as tarefas que a gente vai para a escola, faz as atividades físicas. Então, separar para a criança começar a perceber essa noção de dia e de noite, tá? Também tem a questão dos dias da semana, né? Associando com as atividades, fazendo uma tabela bem representativa. Pode, é ótima tabela, trabalhar com cores, tá? E aí essa cor a criança começa a associar. Bom, segunda-feira cor verde, né? É o dia que eu faço o quê? Então a criança começa a fazer. E essa aprendizagem, assim, ela ativa a nossa memória, desenvolve, né? Sempre associando com alguma coisa, tá? Então, e a outra fase, que é muito importante também, que é para adquirir o ritmo, né? A criança tem um ritmo. Quais são as atividades, né, temporais que podemos desenvolver, tá? Reproduzir uma seriação de formas, traços, cor, para representar o tempo. Então existe, né, quem faz música entende, né, que existe o tempo binário, que são 2 tempos, o tempo ternário, 3 tempos, e o quaternário, 4 tempos. Então, sequência de seriação é interessante. Então, com 2 elementos, e aí pode até depois pegar algum objeto e bater, né? Para quem está na pós ou para aula de música, pode usar o som, a batida do tempo, para perceber o espaçamento, a cadência, tá? E no grafismo é fazer essa seriação. Então, 2 elementos, 3 elementos. Então, se marcar no tempo, no relógio, isso já é uma marcação de tempo, tá? Então, que é representado de formas diferentes. Então, ao mesmo tempo, vai o quê? Vai desenvolvendo o grafismo, né? A velocidade da escrita da criança. Gostou? É isso. O vídeo de hoje eu falei sobre atividades que podemos fazer com as crianças para desenvolver a sua organização temporal, mas do ponto de vista perceptiva. Então, ela que tem que perceber, né, das atividades que ela tem que se organizar, né? Então, parte dela de dentro para fora, tá? Então, até breve. Tchau!